Fala galera, bem-vindos a mais um Na Cena. Eu sou Gui Ferraro e hoje iremos falar sobre O Pinóquio por Guillermo del Toro, um novo grande sucesso da Netflix. E você já sabe, vem comigo. Pai! Ele fala! É só um boneco. Não sou não, sou um menino de verdade. Guillermo del Toro é um daqueles grandes cineastas, daqueles grandes autores do cinema que tem uma mente muito brilhante e muito diferenciada. Uma mente que consegue fazer coisas muito peculiares e com uma visão viajante, exuberante, excêntrica, única, que conduz a gente a universos e a fantasia, a magia, a monstros diferentes, né? A criaturas com estilos e personalidades bem peculiares. E dessa vez ele adaptou o conto de fantasia, esse grande conto fantástico aí, né? Uma das histórias mais clássicas aí da nossa literatura infanto-juvenil, né, de fantasia, que já foi muito adaptada, e agora temos essa versão de Guillermo del Toro que está diretamente na Netflix. O del Toro, ele traz uma versão um pouco mais caindo para o seu universo do realismo fantástico, né, que é um tom, né, que é um estilo bem usado na sua filmografia, né, em grandes filmes como O Labirinto del Fauno, O Espinha do Diabo, né, o próprio A Fórmula da Água, onde ele foi condecorado com o Oscar de melhor filme. Então, assim, ele é um diretor que está sempre flertando com esse gênero de fantasia e de horror, né, e com um pouco desse universo gótico também. E dessa vez não foi diferente, né? Ele trouxe ali essa história do Pinóquio e do Gepeto, né? Só que na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, o Gepeto acaba perdendo o filho dele, né? Ali com uma explosão ridícula, né? Um acidente trágico muito tosco, no sentido de errôneo, né? De catástrofe, não de mal feito. Vale lembrar que eu vou evitar grandes spoilers para vocês assistirem, tá? Então eu vou deixar minha opinião sem muitos spoilers. E o Gepeto entra em crise, né? Porque ele perdeu o filho, ele era apaixonado pelo filho, né, era o único filho dele, ele já não tinha mais a esposa, ele que é um artesão, né, um cara que trabalhava com madeira, né, um carpinteiro e tal, um cara muito talentoso, também pintava. E ele entra em profunda depressão, começa a beber e tal, passa anos nessa tristeza, até que vem a ascensão da Segunda Guerra, do fascismo, né, e um dia ele, se lamentando muito as dores de ter perdido o filho, ele ganha uma nova chance com uma fada madrinha, que é uma espécie de uma fada gótica, né? Ali um bicho gótico do bem que decide viver, dar vida a uma árvore, né? Dar vida a uma árvore para ele. E assim nasce o Pinóquio do del Toro, né? Junto com o grilo falante, de certa forma, que morava nessa árvore, nessa madeira, né? Onde é feito o Pinóquio. O que é interessante é a diferença desse Pinóquio do del Toro para os Pinóquios dos outros filmes, né? Além de ser um conto de fadas um pouco mais trágico, né? E com esse tom mais realista, fantasioso, ele tem essa coisa do Pinóquio não ser exatamente
numa visão, né, não ser feito numa visão mais humana, né, com características humanas. O Pinóquio é esculpido de certa forma numa forma de madeira, né, mas com traços bem originais, sem ser um traço humanizado, tá? Lógico, ele tem as duas pernas, os dois braços, o nariz que aumenta quando ele mente, etc e tal. Não é um rosto, uma figura tradicional, né, como nos outros contos. Então, o Gepeto vê aquilo, fica assustado, não gosta, mas tá meio que tentado a aceitar, porém, ele ainda está na dúvida. O exército baixa na cidade, um comandante diz que se ele vai ficar com aquele humano, boneco, ele tem que adequar ele e dar uma educação certa para ele, umas instruções, né? Tem que, como é que eu posso dizer? Dar um regime de coisas corretas de como ele deve viver, né, de como ele deve se portar perante a sociedade ali da Itália, né, se passa na Itália a história, obviamente. Então, o Gepeto acaba tendo que aceitar tudo aquilo, e no primeiro dia da escola ele envia o Pinóquio, né, porém o Pinóquio acaba se envolvendo com um dono de circo, tá, bem excêntrico, e ele é meio que sequestrado, roubado para trabalhar nesse circo. E o Pinóquio gosta de ser meio famosinho e tal, e fica chateado que o Gepeto não dá essa chance, porque o Gepeto vai lá, busca ele, salva. E os dois brigam e entram em crise, né? E o Gepeto fala umas coisas pro Pinóquio, e o Pinóquio não gosta e vai embora. Ele vai meio que embora chateado, né? E o Pinóquio acaba se alistando no exército, meio perdido, sem saber o que fazer. E o Gepeto depois resolve sair em busca do menino, porque sente falta do menino, vê que fez a coisa errada, e também vai sofrer as consequências disso, né? Basicamente é isso, né? Aí tem a trajetória dos dois, sozinhos, né? Revendo todas as coisas que passou, né? A perca do filho, né? A nova oportunidade, a falta que faz uma criança para ele, né? O Pinóquio entendendo as coisas da guerra. O comandante da guerra fica muito empolgado e feliz de ter alguém, né, na guerra como Pinóquio, porque ele é o soldado perfeito, porque ele não morre, ele é um boneco, então ele é como se fosse um robô, né? Ele morre, mas ele volta, né? A divindade que dá para ele, né, a fada que retorna a ele, concede a ele uma nova vida, mas ele precisa de um tempo para se refazer, né? Ele é como se fosse alguns meses que ele fica ali num purgatório esperando ele para poder voltar, né? E ele volta em outro momento da vida, em outro lugar. Então, isso vai ser importante lá na frente, né, na hora do último ato. E fica esse dilema, porque aí também o Gepeto vai sofrer algumas consequências quando ele sai em busca do Pinóquio, tá? O que é interessante agora é a parte técnica. Esse filme é um projeto do Del Toro de muitos anos atrás, tá? Todo feito em stop motion, que é aqueles bonequinhos que você tem que filmar ceninha por ceninha, né? Frame por frame, pedacinho por pedacinho, e juntando até dar 24 frames. É um movimento por segundo, basicamente, né? Então é um movimentinho de pouquinho em pouquinho colando uma na outra. E durante todas essas filmagens, assim, ele teve praticamente 60 cenários para ele comandar, né? Durante muito tempo e ao mesmo tempo. Então ele dava gravando para 60 cenários que gravavam 1 minuto por vez,
e ele ia lá, checava esses 60 minutos de 1 minuto, né? 60 segundos de 1 minuto, de 60 takes aí, de 60 câmeras em 60 cenários, para poder ver se estava certo e poder ir para frente, né? Um trabalho absurdo, né? Então, assim, esse projeto passou por diversos estúdios, foi negado, né, porque é um projeto muito complexo, um pouco caro, né, que levava um tempo grande para ser feito, e os estúdios não estão muito afim de ficar tanto tempo com um projeto, e na dúvida de se esse projeto vai dar certo ou não, né, financeiramente. Até que ele conseguiu a Netflix, e a Netflix topou dar essa força para ele, bancar esse projeto, e enfim conseguiu dar vida à mente do Pinóquio Del Toro, né? Dar a vida ao Pinóquio do Del Toro. E fez um trabalho muito espetacular. O filme, tecnicamente, é incrível, né? Toda a qualidade de stop motion e dessa versão do Pinóquio é muito ímpar, é muito única. Tá? Então ressignifica, né? Dá uma importância diferente, né, para esse novo Pinóquio, né? Ele mescla esse realismo da Segunda Guerra, né, da vida na Itália, junto com o Geppetto, né, ressignificando todo o seu contexto de vida, né, pondo esse realismo fantástico, pondo toques góticos, de fantasia gótica, um pouco de surrealismo também, de certa forma, em alguns bichos, né, e algumas animações bem interessantes, né. A gente pode sentir a vida dos personagens, as personalidades, a sujeira dos ambientes, né. É um toque muito interessante desse realismo, né, desses detalhes que ele coloca, né, nas barbas dos personagens. O grilo falante é muito legal também. O macaco do mal, né, que é maltratado, também é muito legal. É um dos trabalhos mais bonitos e mais tristes do Del Toro, porque é uma tragédia, de certa forma, essa história, né? Então, assim, é um dos filmes que ele vai além da técnica, né, e mostra que ele pode fazer o que ele quiser, né? Cada vez mais. Ele faz filme de robô com monstros gigantes, ele faz filmes de super-herói, ele faz filme de animação, stop motion, ele faz filme pro Oscar com toques de horror e fantasia, romance, né? Ele pode fazer animação fantástica, todo tipo de filme. Então, assim, ele está dando uma vida a um Pinóquio muito original, né? Que tem aquele toque do cinema europeu dele, com o Labirinto do Fauno e A Espinha do Diabo, que fala das tragédias da Segunda Guerra Mundial, né? Que fala das crianças da Segunda Guerra, né? De como isso marcou e marca as crianças, como isso foi terrível para as crianças, né? Não só para os humanos, né? Para os adultos e tal, mas como teve uma importância também para as crianças, né? Qual a parte das crianças nesse momento da guerra, né? Então é uma espécie de um capítulo final para uma trilogia, de certa forma, né? Que começou ali com o Espinha do Diabo, e agora passou pelo Fauno, e agora tem o Pinóquio, sempre retomando e falando bastante sobre o fascismo, né? Sobre essa dominação dos fascistas. Tira até um sarro, principalmente do Mussolini nesse filme. É bem interessante também, né? Ele tem sempre um humor leve, mais afiado, e é um belíssimo filme triste para ver com toda a família. Ele não é tão violento, ele só tem uma pegada um pouco mais escura, né? Mas, de certa forma, para as crianças que já assistiram Tim Burton, é, de certa forma, uma semelhança, né, com as animações do Tim Burton ali. Então, Frankenweenie, A Noiva Cadáver, tudo esse universo meio gótico, mas sempre com uma sutilidade bem legal, com ótimas mensagens. Eu não gostei um pouco da movimentação dos personagens, na hora de andar,
os braços. Eu achei que tinha um pouco de um delayzinho, sabe? Na hora de correr, de movimentar. Mas assim, não é nada demais, é só um detalhe meu, né? Não estraga o filme em nenhum momento, o filme é belíssimo, é muito bom. Mas é isso, é um detalhe que eu achei que tá um pouco atrasadinho, mas não é problema. Quem conta a história, na verdade, é o Grilo Falante, ele é o narrador da história, que é quem dá a voz é o Ian McGregor, tem a Kate Blanchett também dando a voz, tem a Tilda Swinton, tem o John Turturro, tem o Ron Perlman também, claramente, que é um dos grandes parceiros dele desde sempre. Então, assim, é um filme muito legal para ver, especialmente nessa época de Natal, porque dá para ver com todo mundo e é basicamente o filme a ser assistido aí nesses próximos dias e deve concorrer ao Oscar de melhor animação e pode entrar na lista dos melhores filmes do ano, porque a qualidade técnica é ímpar e está fazendo muito sucesso. Então, não deixe de assistir, comente aí se você já gostou do filme, se você não gostou, o que você achou, deixa seu like e, por favor, vamos reforçar as inscrições aí para a gente continuar fazendo vídeos e um grande abraço para vocês.